Graça e paz, querido, seja bem-vindo a mais um culto. Convido você a já ir pegando a sua Bíblia, chamando seus familiares para nós cultuarmos ao Senhor. Nós estamos passando por um período de pandemia em que os cultos ainda são gravados, ainda são online, mas nós já temos data. Acredito que a partir do dia 22 de junho, como foi dito aí pelo governo do estado do Ceará, nós já poderemos nos reunir presencialmente. Então, te convido a continuar orando, a estar conosco nesses dias e que todos nós seremos abençoados e juntos cultuaremos ao Senhor. Amém? Pegue aí a sua Bíblia, vamos abrir no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: é bem verdade que é grande o ministério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte, e é recebido novamente na glória. Amém? Esse texto que nós lemos fala sobre a vida piedosa, sobre o mistério da vida piedosa, que é o próprio Jesus. Amém? Te convido a fechar os olhos e vamos orar para iniciarmos o culto. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, mesmo distantes fisicamente, mas juntos em espírito, estarmos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor. Te peço que o Senhor se revele poderosamente aos nossos corações, que sejamos invadidos, ó Deus, por uma presença maravilhosa, que nossas casas, Senhor, nesse momento, venham sentir o frescor da Tua doce presença. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, e fala de uma forma audível e de uma forma verdadeira e autêntica em nossos corações. Em nome de Jesus. Na tua casa, adore o Senhor com esta canção. Essa canção, ela reflete as palavras de Jesus, e Ele fala ao teu coração nesse momento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a porta. Através dele o coxo anda, o cego enxerga. Através dele o mundo fala. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é pão no deserto, Ele é caminho no deserto. Ele é coluna de fogo, Ele é nuvem. Ele é o único capaz de parar o sol, de reter o mar, de acalmar o teu coração. Só Ele é capaz e pode cumprir em falar para você neste momento e te dizer: se acalma, acalma-te, não te turbe o vosso coração, porque Ele retém todas as coisas. Pela palavra dele, os firmamentos do céu foi feito, e pelo seu sopro toda a obra foi feita. Toda a criação geme pelo nome dele. Ansiamos a tua volta, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai
te amar mais, Senhor. Precisamos te amar, Jesus. Ansiamos em te amar hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Queremos vivenciar esse amor. Senhor, queremos presenciar, Senhor, a tua magnitude, Jesus. Queremos estar, Jesus, próximos de ti. Senhor, nós te falamos, Senhor, neste momento, Senhor, o quanto nós queremos te amar. Esse amor puro, esse amor verdadeiro, o único amor capaz de se doar pela vida de outros. Só tu és digno, Jesus. Ainda que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa escapar das tuas entranhas. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor vai dizer: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, as águas não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Senhor, como um corpo reunido neste momento, Senhor, ainda que através de uma câmera, Senhor, ainda que através de uma tela de um celular, de uma TV, não importa, Senhor. Queremos dizer, Senhor, como a tua noiva, vem, Jesus. Clamamos pela tua presença, entra nesse lar, entra nessa casa, Senhor. Toca o coração deste pai, toca o coração desta mãe, Senhor. Toca o coração desse filho, Senhor. Senhor, que toda rebeldia caia sobre a terra nesta casa, neste lar. Que toda contenda, Senhor, seja desfeita, Senhor. Que toda armadilha de Satanás venha sendo frustrada, venha ser desfeita, venha ser desmanchada, Senhor. Entra com autoridade, nós te pedimos, meu Pai. E nós declaramos, Senhor, que queremos nos rasgar na tua presença, Jesus, porque só tu és santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumenta, Senhor. manifestou no meio dos homens. Ele é a luz dos homens. Ele habitou no nosso meio. Esta é a glória do Senhor manifesta a toda criatura, a todos os povos, a todas as nações. O Verbo se fez carne. Jesus é a glória. Jesus é a glória. É a nova aliança. É debaixo da graça que nós estamos. Não espere que tantas vezes vai descer fumaça na tua casa.
vai cair fogo. Não que o Senhor ainda não faça, mas a glória dele já foi manifesta ao mundo. A glória dele é o Filho, e quem vê o Filho vê a glória, quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Filho crê e é salvo. Declare que ele é santo. Seja teu nome, Jesus. Aleluia. Grande honra, grande satisfação e alegria estar com vocês. Mais um culto, em mais um momento de adoração ao Senhor. Sabemos que todos nós estamos passando por tempos difíceis, por tempos de dificuldades, mas nós sabemos que a nossa alegria é o Senhor. Sabemos que Deus que nós servimos é um Deus que está no controle de todas as coisas. E neste culto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra no qual Deus tem falado comigo, no qual Deus tem ministrado muito, e tem me feito pensar em algumas atitudes minhas como servo do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o mistério da piedade. Talvez para você esse é um tema um tanto confuso, obscuro, um tanto desconhecido. E é por isso que tanto nos interessa. Esse é o convite para você assistir até o fim dessa ministração, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, todo o governo é teu, toda a glória é tua, toda a honra é para ti, Senhor. Senhor Deus, nada do que se foi feito, Senhor, viria à tona se não fosse pela tua graça. Pai, nós estamos aqui, Paizinho, pela tua bondade e misericórdia para conosco. E em mais um dia de culto, Senhor, que a manifestação do teu poder seja real. Que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo, Senhor, de cada coração. Deus, que não seja apenas sentimento, não, Senhor, mas que seja também a razão, que seja um culto racional, que seja, Senhor Deus, todo, completo, tudo nós queremos entregar a Ti, Pai. Eu oro, Deus, para que toda dúvida, toda tristeza, para que toda seta de Satanás, toda obra maligna possa cair por terra.
E que aonde esse som chegar, que aonde essa imagem chegar, que aonde este culto chegar por meio de um smartphone, por meio de um computador, de uma televisão, Senhor Deus, que haja a tua presença real, viva e verdadeira, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Então, amados, vamos falar sobre o mistério da piedade. Primeiramente, eu gostaria de te explicar um pouco a respeito desse mistério, tá? Então, biblicamente falando, esse mistério de fato é desconhecido para nós. O mistério que nós estamos aqui falando é algo que é desconhecido para um homem, foge do seu conhecimento e do meu conhecimento. Esse mistério que você olha e vê e lê e contempla na palavra de Deus. Humanamente, queridos, nós não conseguimos compreender. É algo que, de fato, é misterioso. É algo que, de fato, você não vai entender. Por si só, mas por meio da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, nós sim conhecemos e nós podemos sim nos aprofundar nesse mistério. Amém? E sobre a piedade, daqui a pouco nós vamos entrar a fundo quando se refere ao mistério. Mas eu estou primeiramente explicando separadamente sobre a piedade. Piedade também é um assunto que muitas vezes é limitado por tantas vezes nós. É uma palavra que as pessoas pensam que piedade é simplesmente ajudar o órfão, ajudar o necessitado. Piedade, muitas vezes, nós empobrecemos quando, na palavra de Deus, palavra piedade tem um contexto e ela é muito mais profundo e mais amplo. A palavra piedade, ou piedoso, ou até mesmo piedosamente, são encontradas mais de 40 vezes no Novo Testamento. Esta palavra vem do latim e significa amor, respeito às coisas religiosas e devoção. Quando você estiver lendo a sua Bíblia e você encontrar a palavra piedade ou piedosamente, você vai entender que está falando de uma devoção, de algo que se refere à santidade, algo que vem de temer a Deus, coisas ligadas às coisas religiosas. Amém? Então, dado essa introdução, dado essa explanada a respeito do mistério, a respeito da piedade, vamos agora estudar os dois juntos. E eu gostaria de te convidar para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo ao Timóteo, ao seu filho na fé, jovem Timóteo, capítulo 2, o versículo do 1 ao 4. Abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Acompanhe comigo aí essa leitura. O versículo 1 diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Versículo 1 diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Paulo, ele está orientando o jovem Timóteo como deveria se comportar, como a igreja deveria se comportar, qual conduta a igreja deveria ter.
E nós observamos aqui que Paulo enfatiza que tudo que ele fizer, ele tem que fazer piedosamente, dignamente. Então, queridos, como vimos, a piedade não é simplesmente e meramente uma caridade, uma bondade para com o próximo. Ao contrário, ela vai além disso. Não se resume em boas obras ou uma ação, mas a piedade bíblica tem um sentido amplo e ela aponta para a palavra de Deus, uma vida digna. Devemos entender que a vida cristã vai além da salvação que nós temos. A mesma fé que nos leva à salvação é a fé, queridos, que nos leva a viver uma vida de transformação. É isso que nós precisamos entender. A nossa vida cristã não está limitada à salvação, não, amados. Uma vez que você está salvo, agora, meu irmão, o seu desafio e o meu desafio é vivermos uma vida digna, é vivermos uma vida piedosa. Amém? E esse é o caminho. Como igreja de Cristo, devemos vivermos um bom exemplo, uma boa conduta. Paulo diz, no capítulo 3, o versículo 16, ainda nessa carta, nessa primeira carta ao Timóteo, ele diz: não há dúvidas que grande é o mistério da piedade. Nós, inclusive, iniciamos esse culto lendo esse versículo, lendo esse texto. Queridos, grande é o mistério da piedade. Nós precisamos entender, compreender, termos essa revelação. Não é sobre aquilo que você faz, ou a sua bondade, ou os seus talentos, ou quão bom você é. Não. A vida piedosa que Paulo está instruindo a Timóteo e está ensinando à igreja, vem de Deus, vem do Pai. É uma sabedoria que aponta para o alto. É uma sabedoria que só vem de Deus, não é terrena. É uma sabedoria que não se obtém por conhecimento humano, queridos. É uma sabedoria que vem do nosso Pai. E é essa sabedoria, é essa vida piedosa que nós estamos aqui para vivermos. Lá em Efésios capítulo 3, o versículo 3 ao 5, Paulo explica que Deus nos deu uma revelação notável em Cristo. O segredo da vida piedosa, meu irmão, está em Cristo Jesus. O segredo da minha vida cristã, o segredo de ver uma igreja sarada, curada, transformada, o segredo de ver uma juventude, o segredo de ver jovens, famílias saradas no Senhor, está em Cristo Jesus. E Paulo, a vida de Paulo, embora Paulo seja um exemplo para mim e para você, embora Paulo seja um dos homens mais exemplares que essa terra pôde contemplar, um homem que viveu uma vida íntegra, digna, pura, este homem, ele fala de Jesus, ele aponta para Jesus, ele diz: olha, Jesus é o único que é digno do seu louvor e da sua adoração. Paulo aponta para Cristo, Paulo aponta para ele e diz: olha, sejam os meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Paulo, sem Cristo, ele não passava de um homem natural e comum. Eu e você, sem Cristo, nós não somos nada. A minha justiça e a sua justiça, a minha bondade e a sua bondade, sem Cristo, não quer dizer nada. A nossa vida, meu irmão, só podemos ter alguma coisa de valor se de fato a nossa vida apontar para Jesus. É um segredo que nós temos que entender. Próprio Jesus, em Mateus capítulo 13, o versículo 11, ele vai dizer: porque a vós,
outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha Jesus falando de mistérios. Jesus, ele falou que a nós é dado o conhecimento do mistério. Jesus já estava falando sobre ele mesmo, porque o mistério é Cristo. É interessante, amados, que nós podemos tentar ter a melhor vida possível, fazer o melhor possível aqui nessa terra, mas se nós não apontarmos para Cristo, isso é algo natural e passageiro. O segredo para uma vida piedosa é revelada na vida de Jesus, em seus ensinos. Ele mesmo ensinou a respeito da piedade. Mateus 10:39 diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Queridos, encontrar Jesus é saber que você está mortificando a sua vida natural. A partir do momento que você aceitou Jesus com a sua boca, confessando e crendo com o seu coração, você tem a salvação. Mas não é apenas isso, irmãos. Você precisa entender que essa fé que te levou à salvação também vai te levar a uma vida de transformação, a uma vida de busca, a uma vida de intimidade, a uma vida de negação, a negação da nossa carne, a negação das nossas paixões, a negação das concupiscências, dos nossos desejos. Tiago ensina de onde provém as contendas, as iras, senão do vosso próprio interior. Sabe, irmãos, em nós que existe muitas vezes a maldade, está dentro de nós. O pecado, Tiago ele ensina, ele fala a respeito do pecado. Começa no pensamento, começa na mente, e ele dá luz, ele gera atitude pecaminosa, e o pecado gera a morte, leva à morte, a consequência. E como nós, cristãos, devemos entender isso, você e eu, precisamos combater o pecado. Você e eu devemos viver uma vida em novidade. Nós devemos ter uma mente renovada, restaurada. Nós devemos todos os dias, queridos, lutar, sim, lutar contra o pecado. Paulo mesmo fala a respeito da luta da carne contra o espírito. Pelo bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse sim faz. Irmãos, que Deus tenha misericórdias nas nossas vidas. O quanto mais nós conhecemos essa verdade, o quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós devemos entender o quão mais nós estamos distante de Deus, porque a nossa natureza pecaminosa, nós não temos nada para agradar a Deus. Mas quando nós olhamos para Cristo, que fez tudo por nós, nós sabemos que nós estamos próximo dele. Quando nós olhamos para a graça, que é um favor imerecido, quando nós olhamos e estudamos a misericórdia e a bondade de Deus, quando nós percebemos que não há mais condenação, não há mais nada que possa nos separar desse amor, nós entendemos que todos os dias nós temos uma oportunidade de vivermos uma vida piedosa. A vida de Jesus fornece o padrão de piedade. Ele é o nosso maior exemplo. Ele mesmo sendo Deus, foi simples, humilde, ao ponto de se inclinar e lavar os pés dos seus próprios discípulos. Lá em João capítulo 13, o versículo 15, você vai ver essa referência. Isso, meu irmão, é uma vida piedosa. Ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo perfeito, mesmo tendo todo o poder, ele se inclinou. Ele se humilhou, ele lavou os pés dos seus discípulos. Amados, essa é a vida piedosa que nós temos que ter. Quanto mais o conhecimento que Deus te dá,
Quanto maior a liderança, o encargo da sua vida, você precisa entender que mais servo você é. Infelizmente, nós encontramos aí no mundo afora, e até mesmo dentro da igreja de Cristo, homens que falam de uma graça sem mesmo ter sido transformado por a graça. Nós temos aí pregadores falando sobre o amor, sem mesmo entender que amor é esse. Pessoas orientando e aconselhando, sendo que ele mesmo está doente emocional. Sabe, amados, quanto mais você entende dessa palavra, mais você precisa apontar para Cristo e se humilhar diante da mão poderosa do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele exalta os humildes, mas Ele abate os soberbos. Que nós, meu irmão, possamos nos submeter ao senhorio do Senhor, olhar para o exemplo de Jesus. Ele não precisaria passar pelo batismo, mas ele foi batizado nas águas. Tamanho é o exemplo, tamanho o serviço, tamanho a humildade do nosso Senhor. Que nós possamos viver uma vida piedosa, a começar na simplicidade, ao começar na nossa humildade. Eu e você, nós não temos o conhecimento total, não, queridos. O que nós temos é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E esse Deus, ele precisa prevalecer. Não é os nossos talentos. Outro ponto importante. A vida piedosa, ela aponta para os mandamentos. Sim, para os mandamentos. Jesus, ele reduziu os mandamentos em 2 grandes mandamentos. Ele diz... Respondeu Jesus ao ser interrogado pelos fariseus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e dos profetas. A lei e os profetas. Irmãos, a vida piedosa aponta para guardar os mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. A salvação é apenas o início aqui na terra para o que Deus tem planejado para você. Deus, ele quer que você viva uma vida digna, uma vida plena, uma vida honrosa. O Senhor, ele quer que você tenha a mente pura. O Senhor, ele quer que você tenha um coração limpo e uma fé viva e verdadeira. Essa é a vida piedosa. Com todo o coração, com toda a alma e com todo o seu entendimento. O Senhor quer de mim e de você o seu coração, o seu entendimento, a sua alma. Ou seja, o Senhor quer de nós tudo. Ele quer ser o primeiro e ele quer ser o último. Que a nossa vida piedosa comece por aí. Ame o seu próximo. Viva a cada momento da sua vida como se fosse o último. Último momento, último segundo. Porque é isso que o Senhor espera de você. Para concluir, gostaria de terminar aqui essa reflexão, essa palavra, dizendo que para muitos é um grande ortodoxo a vida piedosa, pois de um lado nós temos que renunciar, nós temos que servir, nós temos que nos humilhar. Por outro lado, nós saberemos que nós receberemos o galardão, a coroa da vida. Mas para muitos também, o simplesmente viver uma vida piedosa se resume em depender do Senhor, em se humilhar, em se dedicar, em renunciar tudo para dizer: o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha vida.
Vamos aqui, queridos. Vamos aqui concluir com essa mensagem. Romanos 8:17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Todo sofrimento, toda vida piedosa que você vai ter, embora seja uma renúncia da sua carne, saiba de uma coisa: você vai ser recompensado pelo Senhor. O teu Deus vai te dar um galardão. O Senhor, Ele vai fazer de você um bem-aventurado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E nesse momento, eu gostaria de terminar orando por você. Eu gostaria que nem na sua casa você ficasse de pé, você fechasse os seus olhos, coloque a sua mão, a mão direita no seu coração e peça a Deus agora para que Ele venha te dar uma vida piedosa, te dar uma novidade de vida. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos que uma vida piedosa, Senhor, ela é revelada por meio da vida de Cristo. Nós sabemos, meu Deus, que só é possível ter uma vida digna, Senhor, quando nós vivemos inteiramente para Ti. Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso ego, o nosso orgulho. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas. E nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não conseguiremos viver. Tira, Deus, toda a justiça própria, Senhor. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a razão. Senhor Deus, tudo aquilo, meu Pai, que nós queremos entronizar, que nós queremos valorizar, nós queremos hoje, Senhor, colocar aos Teus pés. Nós queremos nos esvaziar e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Redentor. Ensina-me a viver uma vida de humildade, uma vida de serviço. Ensina-me, Senhor Deus, a Te amar sobre todas as coisas. Ensina-me, Senhor, a amar o meu próximo como a mim mesmo, com todo o coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, Senhor. Assim eu coloco, meu Pai, a minha vida diante de Ti. Assim eu coloco, Deus, a vida de cada um, de cada família diante de Ti. E faz aquilo, Pai, que nós não podemos fazer, em Teu nome, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Queremos fazer obras maiores, Senhor. Senhor, queremos que seja nos revelados os Teus mistérios aos filhos a quais o Senhor escolheu. Senhor, aqueles, Senhor, que ainda quando estiveram no ventre, como diz em Efésios capítulo 1, o Senhor já os conhecia. Revela-nos, Senhor, os Teus mistérios. Queremos Te conhecer mais, queremos Te amar mais, Senhor. Porque aqueles que Te amam verdadeiramente, a Tua palavra diz,
é os que guardam os teus mandamentos. E amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Manifesta-te, Senhor. Queremos te amar mais. Te convido a declarar. Declara para você, declara para Jesus, porque a glória de Deus está na tua casa. A presença do Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. Esta é a glória, este é o mistério. E Ele nesse momento, Ele está no teu lar, Ele está na tua casa, Ele está contigo no teu cantinho. Quero te amar mais e mais. Queremos te amar, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse tempo de busca, um tempo de adoração. Senhor Deus, nós queremos nesse momento orar especificadamente por cada família, Senhor Deus, do ministério chamados a restaurar, não somente do ministério, mas cada casa, de cada cristão. Gostaria de orar, Senhor, por cada família nesse momento que está passando por uma situação difícil. Pai, eu oro, Deus, pelos necessitados. O Senhor é o Deus que supre todas as coisas. Tu és o bom pastor. E eu oro, Deus, para que haja provisão de alimentos na casa dessa pessoa. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor não permita que esse irmão, que esse pai de família, que esta criança passe por necessidade, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha derramar, Deus, o maná, que o Senhor venha prover nessa casa, nessa família. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor acampe os seus anjos na casa de cada um. Na casa, Senhor Deus, de cada família. Senhor Deus, em nome de Jesus, não permita, Deus, que a praga, não permita que pandemia, não permita que doenças, não permita que o medo, que a incredulidade, Senhor Deus, venha chegar na casa desse sacerdote, na casa desta mulher de Deus, na casa deste jovem que é coluna da sua família. Eu oro, Deus, guarda esta casa, guarda esta família, supra as suas necessidades, Senhor. Deus, coloca por terra todo o mal, Senhor. Muitos irmãos estão sendo perturbados, meu Deus, pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida, pela incredulidade. Eu digo para ti, Satanás, tu estás sendo repreendido agora na autoridade que há no nome de Jesus. Larga essa mente. Todo medo seja dissipado, que toda vergonha caia por terra. Nós profetizamos que o Deus da paz venha abundar neste coração, venha abundar nesta mente. Nós profetizamos o Espírito Santo de Deus. Oh Deus, nós cremos em um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que supre as nossas necessidades. Aleluia.
Irmãos, também gostaria, antes de encerrar este culto, agradecer a Deus pela vida de cada irmão que tem sido fiel na obra, cada colaborador do reino, que tem sido fiel no dízimo e na oferta. Eu gostaria de orar pela sua vida, orar pela sua causa. Eu gostaria de orar pelo seu emprego, nesse momento. Então aí na sua casa, meu irmão, Deus Todo-Poderoso, nós estamos ligados no mesmo Espírito. Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos aí, onde você estiver. E eu gostaria que você intercedesse agora pela sua casa. Você que é o único convertido na sua casa. Você que é o pai de família. Você que é a mãe de família. Nesse momento, ore agora. O teu Deus, Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está sentindo, sim, Ele está sentindo o teu coração palpitar, e Ele diz para ti, meu irmão, que Ele está ouvindo as tuas orações. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que o Senhor venha repreender o devorador desta casa. Eu oro, Deus, para que haja abundância, Senhor Deus. Eu oro, Deus, para que as portas do céu sejam abertas em favor desta família. Pai, não permita, Deus, que o devorador venha tragar, Senhor Deus, as suas finanças. Senhor Deus, como ministro do Evangelho, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, na autoridade que há em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo esteja com você e te acompanhe hoje e sempre. Que o rosto do Deus vivo resplandeça em sua direção e em seus caminhos. Que Deus te livre de todo mal e de toda obra maligna, na autoridade que há no nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, diga amém. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.